Existem duas maneiras de animar que vão te ajudar a fazer animações melhores, às vezes até cada vez mais rápidas, e esse vídeo eu vou contar pra você quais são elas. E aí, querida pessoinha, aqui quem fala é a Little Dundertgeist e no vídeo de hoje eu vou te mostrar duas maneiras que você pode fazer as suas animações. Eu achei legal gravar esse vídeo e compartilhar com você essas duas maneiras, simplesmente porque muitas vezes o que tá te impedindo de fazer animações melhores ou fazer animações mais rápido, você tem um processo claro do que você está fazendo. O que você tem que olhar, o que você tem que focar, qual é o próximo passo que você precisa dar. A nossa primeira forma de animar então seria o Straight Ahead. O que é o Straight Ahead? Ele vem do princípio de você animar diretamente um frame após o outro. Então, vamos agora para o nosso computador e eu vou fazer esse Straight Ahead aqui com a gente. Começando aqui, eu vou usar o nosso famoso Bouncing Ball e aqui eu vou fazer a primeira animação em Straight Ahead. A primeira coisa que eu vou fazer para animar em Straight Ahead é entender o que eu quero fazer. Eu vou usar o próprio Greasy Pencil aqui. O princípio que eu vou fazer aqui do Straight Ahead é que eu vou animar um frame de cada vez. Então, eu vou fazendo a animação conforme eu acho que ela deve ser feita aqui. Então, vamos supor que aqui é o chão. A gente desenhou o chão aqui. E aí a gente vai animar em Straight Ahead. Ó. Eu posso, no caso, posso desenhar aqui para exemplificar pra gente. Mas eu posso pegar o meu rig e fazer direto também. Então vamos lá. Aqui sai um pouquinho mais. Minhas bolinhas nunca dão muito certo. Eu sempre vou perdendo o tamanho delas, mas aqui é só para exemplificar mais ou menos o que a gente vai fazer. Então, eu vou pegar aqui a minha bolinha, vou setar o meu primeiro keyframe. Às vezes eu posso até começar de fora, eu gosto de começar de fora. E aí, vamos começar aqui agora. Então, vai aparecer aqui, ó. Vou fazendo em Straight Ahead. Vou até tirar agora aqui, porque eu quero visualizar o que eu tô fazendo, ó. Aí aqui... A única coisa que eu precisava, na verdade, deixa eu limpar e vamos colocar um chão, né? Pra gente saber onde nossa bolinha vai bater. Então, vamos ver. Ó, tá aqui. Vamos colocar aquela... Aqui é o chãozinho dela. Vou mostrar aqui o nosso Greasy Pencil. E aqui vai ser o chão. Não vai ser muito reto, mas vai ser aqui. Então, vou pegar aqui o nosso cog. Vamos ver o que se translate Y vai parar aqui. Ah, tudo bem. Então, vamos lá. Aqui. Aqui. E... aqui. Subindo. Subindo. Aí aqui eu vou manter duas bolinhas no chão, porque eu quero fazer o efeito de squash stretch. Eu ainda não tô fazendo, mas eu quero fazer esse efeito. Aí o próximo frame ela vai pular aqui, 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 aqui. Ó, percebe que eu tô passando. A cada movimento que eu tô fazendo um keyframe novo aqui embaixo. Então agora, ó. Tchu. Opa. Subindo aqui. Pouquinho aqui, pouquinho aqui. Pouquinho aqui. Pouquinho aqui. A gente pode pular direto. E aí a gente vai ter ó, tô fazendo. Aqui em Straight Ahead. E tô finalizando aqui. Aqui, como já tá fora do cenário da minha câmera, não tem muito problema onde ela vai aparecer. Vamos lá, frame 29 é onde ela acaba.
Aí agora eu vou fazer um Play Blast. Vou usar aqui no caso. Deixa eu tirar esse Shot Mask. Mas dá pra fazer um Play Blast direto pelo computador também. Vou fazer aqui o meu Play Blast. E eu tenho meu Bouncing Ball acontecendo. Então vou até deixar aqui no loop. Então deixar em loop. Eu consigo ver que eu tenho minha animação acontecendo. Então essa é a forma, ela tá dando algum bug aqui quando tá dando loop, mas dá pra ver que tá funcionando. Então eu tenho aqui o meu Bouncing Ball acontecendo e eu animei nessa forma straight ahead. Então o que é? Eu pegar e animar uma pose, depois a próxima pose, depois a próxima pose, depois a próxima pose e por assim diante até chegar na finalização. Essa é uma das maneiras. Agora a gente vai para a segunda forma de animar, que é a forma de pose to pose, que a tradução literal seria de ir de pose a pose. É uma forma que você precisa um pouquinho mais de planejamento, um pouquinho mais de processo, mas que vai ter um resultado onde você vai ter um pouquinho mais de controle sobre o que está acontecendo na animação. Vamos para a tela do nosso computador e a gente vai fazer o mesmo exercício de Bouncing Ball, só que agora usando a forma de pose to pose. Então, na pose to pose, a gente vai ter 3 poses principais que a gente vai trabalhar. As nossas key poses, que são as poses que contam a história, como uma história em quadrinhos. Então, se eu tenho, por exemplo, um Bouncing Ball que eu tô fazendo aqui, eu tenho a minha pose aqui no alto e eu quero que ela faça esse movimento aqui, ó. Vai fazer talvez um pouquinho mais. Então, aqui no alto, vai fazer esse movimento aqui. Quais são as poses que vão contar a história desse movimento que eu quero fazer? São as poses onde a nossa bolinha está embaixo e as poses onde a nossa bolinha estão em cima. Então aqui não vai aparecer porque está fora da tela e aqui também. Então essas são as nossas, vou deixar aqui a corzinha. Key poses. Elas vão contar a nossa história da nossa animação. Aí a próxima pose que a gente vai ter são as poses de breakdowns, que eu vou fazer aqui de vermelho. Vou escrever aqui. Opa! Esqueci do A. Breakdowns. Que são as poses que a gente também chama de poses de meio. São as poses que vão determinar como que a bolinha vem daqui de cima e chega aqui embaixo. Então, como que acontece esse movimento? Então, a gente vai colocar aqui nosso breakdown em vermelho, que é como a gente quer que a nossa bolinha chegue. Então, só de ter essas poses, a gente já consegue entender um pouquinho melhor o que está acontecendo no movimento. A gente já vai para a prática para ver o que está acontecendo. Aí a gente vai ter os nossos in-betweens, que eu vou deixar em amarelo. In-betweens. Que são as poses que vão preencher agora o movimento como um todo, vão deixar o movimento mais fluido, mas também vão ajudar a gente com os princípios de aceleração e desaceleração, que vai gerar a ilusão de física dos nossos movimentos. Então, no caso, nossos in-betweens, vou fazer de amarelo aqui, são as poses. Talvez até um pouquinho mais aqui. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aqui pode ser assim. Meio, meio, meio. 1, 2. Então, esses são os princípios que a gente vai seguir. Vamos começar então com as nossas key poses. Eu coloco aqui no desenho para a gente ter uma visão do que está acontecendo. Mas agora na prática a gente vai fazer exatamente isso na nossa animação. Então a gente vai ter os nossos keyframes primeiramente. Então quantos frames vai levar para a gente sair da pose do keyframe A para o keyframe B? Então vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenho meu keyframe. Ó, pose em cima, pose embaixo. Agora, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vou subir ela aqui. E, como eu tenho a mesma quantidade de frames do outro lado, 1, 2, 3, 4, 5. Vou
descer ela aqui. E por último, 1, 2, 3, 4, tá? 1, 2, 3, 4. Vão ser 21 frames. Eu vou adicionar aqui o próximo porque eu quero que a nossa bolinha saia de tela. Então, eu já tenho aqui, eu vou deixar em Stepped pra gente ver, eu já tenho os meus primeiros keyframes. Vamos fazer um Play Blast disso pra ver o que acontece? Então, eu tenho aqui, ó, meu primeiro Play Blast. Eu não consigo ver a animação muito direito, mas eu consigo entender o que está acontecendo na minha animação, que a nossa bolinha está indo da esquerda para a direita, no caso. Agora a gente vai adicionar os nossos breakdowns. Então, vou voltar aqui com o Grease Pencil, que a gente está usando de referência. E vamos colocar ele aqui. Eu esqueci desse Key Pose que é que aparece. Lembrando que são vermelho, então se é o vermelho, a gente vai ter esse nesse frame. Opa. Frame antes. Errei o frame. Então vamos lá. Então é antes desse. E depois desse. Então, adicionamos aqui o nosso breakdown. Tá começando a ter mais detalhes da nossa animação. Vamos fazer o Play Blast de novo para ver o que acontece. Então, agora a gente já consegue ver um pouquinho mais o movimento que está acontecendo. Então, legal. Agora falta a gente deixar nossa animação fluida. E é a hora que a gente vai colocar aqui os nossos in-betweens. Então, vamos lá de novo. Próxima pose aqui. Próxima pose aqui. Próxima pose aqui. Tô só copiando meu desenho, ó. Meio, meio, meio. Meio aqui, aqui, aqui. E terminamos os nossos in-betweens. Vamos ver como ficou agora a nossa animação. Tirar aqui o Grease Pencil. Vamos fazer mais um Play Blast. Agora a gente já consegue ver o nosso movimento, igual que a gente teve no nosso Straight Ahead. Agora que você já sabe as duas formas de animar, deve ter a pergunta, né? Mas Dani, qual será que é a melhor forma de animar? Tem um jeito certo, tem um jeito errado? E a verdade é que vai depender muito da animação que você está fazendo. Pareceu nesse caso que a nossa Straight Ahead seria uma forma talvez mais simples de animar um bouncing ball, ou pode ser que o Pose Pose seja a forma mais simples de animar um bouncing ball, mas a verdade é que vai depender muito da animação que você está fazendo. Por quê? Porque essa animação é uma animação relativamente simples de se fazer. Você entende o que está acontecendo, mas às vezes, dependendo da animação que a gente está fazendo, a gente vai precisar planejar um pouco mais a nossa animação, porque aqui a gente está lidando com uma bolinha, mas e um personagem onde a gente tem movimento acontecendo da mão, da cabeça, do peito, do cog que a gente fala, né, que é a cintura, dos pés. Como que a gente faz tudo isso no Straight Ahead e consegue traquear tudo que tá acontecendo em todas as partes do corpo? Às vezes, nesse caso, vai ser melhor você fazer um pose to pose, onde você vai começar, beleza, pose A, pose B. O meu personagem tá olhando pra direita e agora ele vai olhar pra esquerda. Posso ter falado invertido aqui na câmera. Beleza, da direita para a esquerda. Agora, como que eu faço para ir da direita para a esquerda? Pode ser que eu queira fazer um movimento olhando para baixo e aí eu olho para esse lado da tela. Ou não, pode ser que eu quero olhar para cima e aí eu olho para esse lado da tela. Ou quero olhar primeiro com os olhos e aí depois eu viro a minha cabeça praticamente reto. Então, isso que vai determinar é no meu breakdown. E aí, como vai fazer essa fluidez, a gente vai usar os in-betweens. Nesse caso, pode ser que a melhor forma de fazer essa animação seria com um pose to pose. Ou não,
eu posso vir aqui, olhar e fazendo assim, e fazendo assim, fazendo assim, fazendo assim, até chegar aqui, que seria uma forma mais straight ahead de fazer a minha animação. Não existe certo e errado, são duas formas que você vai precisar experimentar e vai depender da animação que você tá fazendo. Legal? Esse era o conteúdo que a gente tinha pra mostrar hoje. Deixa aqui nos comentários qual foi a forma que você mais se identificou e que você vai experimentar logo depois desse vídeo. Espero que tenha gostado, vejo você no próximo vídeo. Tchau!